E ele vem com uma notícia, Naka sempre trazendo esse sorriso, esse carisma e muita informação boa, claro. E, Naka, o índice de confiança do consumidor registrou agora em abril um resultado melhorzinho, né? Desde o início da pandemia. As compras seguem sendo feitas com cautela, porque dinheiro não está fácil para ninguém. Mas, segundo os dados da Associação Comercial de São Paulo, a gente tem uma melhora na percepção. Vamos falar com a Danúbia Braga e, em seguida, esse maravilhoso vem aqui trazer a análise dele para vocês. O índice de confiança do consumidor brasileiro da Associação Comercial de São Paulo atingiu seu melhor resultado desde o início da pandemia. A pesquisa registrou 91 pontos em abril, seguindo a tendência de crescimento que começou em maio do ano passado. No entanto, o indicador ainda não é dos mais otimistas e revela um consumidor ainda bastante cauteloso na hora de ir às compras. Fazendo um panorama de regiões do Brasil, as exceções ficam por conta das regiões Norte e Centro-Oeste. E isso se explica por estarem inseridos dentro de territórios agrícolas. E aí, claro, se beneficiam também dos bons preços dos grãos no mercado internacional. Apesar da instabilidade econômica pela qual o Brasil atravessa devido à inflação e, consequentemente, à alta de juros, o crescimento da confiança do consumidor se deve principalmente à expectativa de um futuro melhor. O Auxílio Brasil e a antecipação do FGTS trazem esperança para as famílias e, por isso, uma esperança para um consumo maior. O índice também mostra que ainda existe uma percepção negativa das famílias em relação às situações financeiras. 45% dos entrevistados acham que a vida está ruim nesse aspecto. Sobre os empregos atuais, 32% ainda dizem que não se sentem seguros em seus cargos. Essa pesquisa ouviu 1.676 pessoas em todas as regiões do Brasil. De São Paulo, Danúbia Braga. Boa, Naka, conta pra gente o que isso diz, que luzes isso lança para quem tá... Vamos tentar linkar as duas coisas? Ai, que saudade dele, linkar a política com a economia, porque o índice de confiança do consumidor é uma coisa que dá pra gente uma ideia do humor, o que o cara tá vendo lá pra frente. Isso vai balizar a pesquisa. É a economia uma chave importantíssima pra gente entender as decisões que os eleitores tomam na urna. Então, acho que, Dani, a gente pode fazer essa análise olhando dois cenários. O primeiro é esse cenário amplo, que a Danúbia nos trouxe, que mostra, de fato, que esse indicador está no melhor patamar desde o início da pandemia. A pesquisa de confiança, só para a gente entender, nesse caso, essa pesquisa da Associação Comercial é um índice, é um número que vai de 0, que é o pessimismo total, até 200, que é o otimismo total. E este indicador está agora em 91, então ele ainda está no campo do pessimismo. Há mais pessimismo do que otimismo. O 100 é quando a situação está no meio a meio. Então esse 91 que a gente tem agora é o melhor patamar desde o início da pandemia, por alguns fatores: a volta das atividades, a melhora do desemprego, o pagamento, por exemplo, do Auxílio Brasil em valor maior do que a gente tinha há algum tempo, a liberação dessas iniciativas tipo FGTS, que a equipe econômica tem anunciado. Isso tem mostrado, tem gerado alguma repercussão positiva de fato. Isso quando a gente olha a big picture, né, o cenário amplo. Mas, quando a gente olha o detalhamento, Dani, aí há aspectos interessantíssimos nessa história. E a gente percebe que o Brasil sai da pandemia muito diferente. Por quê? Porque as classes A, B e C estão agora com o melhor patamar de confiança desde o início da pandemia, exatamente como o quadro geral. Mas a classe D e E, esta não, está com o terceiro pior indicador desde o início da pandemia. Então, o Brasil, da classe média e da classe alta, melhorou e essas famílias estão mais confiantes agora. Mas para os brasileiros mais pobres, aí o Brasil não melhorou. A leitura, o indicador, é o terceiro pior desde o início da pandemia. E o pior foi no mês anterior, em março de 2022, há poucos dias. Portanto, para essas famílias que estão sofrendo com desemprego, mercado informal de trabalho e inflação em 2 dígitos, para essas famílias, para os brasileiros mais pobres, a situação não está tão otimista assim. São 2 Brasis que saem desta pandemia. Um Brasil dos ricos, dos mais privilegiados e das famílias mais pobres.
Sensacional a análise, Naka, porque é exatamente isso. Isso explica pra gente porque quando você pega as pesquisas, e esse grupo que o Naka falou, as pessoas que ganham até 2 salários mínimos, é a maioria do eleitorado brasileiro. E é por isso que quando você pega a pesquisa, você vê que essa galera tá votando para mudar, para trocar, para sair. Por quê? Porque entende que tem uma crise, ela está sofrendo muito nessa crise e busca mudança. Esse é o principal desafio do presidente Jair Bolsonaro e é por isso que eles estão com todas as medidas que são possíveis. Liberação emergencial do FGTS, Auxílio Brasil a R$ 400, uma série de questões. A avaliação principal é a inflação está comendo esses ganhos. As pessoas estão com dívidas, os preços estão muito altos, mesmo o governo tendo dado uma alta nos benefícios, isso não conseguiu segurar, né, Nakagawa? Essa questão dos 2 Brasis, eu acho que é a chave para a gente entender a disputa eleitoral desse ano. E só para a gente ter uma ideia em termos de número, então a leitura geral dessa pesquisa está em 91 para o Brasil todo, nas classes A e B está em 99, ou seja, já quase no otimismo, classe C em 101, no primeiro degrauzinho do otimismo, e na classe D e E está em 61. 61 versus 91 de toda a média brasileira. São 2 Brasis definitivamente que saíram da pandemia, infelizmente.